hoje falar da nossa Parashá Tetzaveh. A verdade é que se a gente ler, fazer uma leitura seca assim da nossa Parashá, é uma Parashá, digamos, muito técnica, como a Parashá da semana passada, que falou sobre a construção do Mishkan, né, e todos os detalhes construtivos e como tem que ser os utensílios, como tem que ser a estrutura. Então, mais uma vez, a gente vai ter aqui uma paraxá um pouco técnica. A verdade, a gente falou que são quase 5 parashiot que acontece esse tipo de coisa, que a gente vai ver um pouco aqui dessa parte técnica, mas é óbvio que o Mishkan ele existiu por um tempo muito limitado e não faria sentido que Deus tivesse escrito na Torá todos os detalhes se não tivesse para a gente alguma utilização na prática, alguns ensinamentos que eu posso pegar para a minha vida. E a ideia do Shiur hoje é justamente a gente tentar pegar quais são as mensagens, quais são as informações eternas que a nossa paraxá está trazendo, apesar de ser uma paraxá que tecnicamente já, entre aspas, a gente não usa mais para nada, já que vai falar ainda um pouquinho sobre utensílios do Mishkan, e que vai falar também das roupas do Cohen Gadol, do sumo sacerdote, e que hoje em dia, infelizmente, temos que lembrar que por causa das nossas transgressões, a gente ainda não tem o mérito de ter o nosso Beit HaMikdash, em especial o Lashon Hara. Bezrat Hashem, a gente vai falar um pouquinho hoje também sobre o Lashon Hara, que tem a ver com as roupas do Cohen Gadol, mas o ponto é que a gente não tem mais o Beit HaMikdash e toda essa história das roupas do Cohen Gadol, da construção do Mishkan, vira algo só teórico. Bezrat Hashem, Bekarov Beameinu, que a gente possa ter o mérito de ver a reconstrução do nosso Beis Hamikdash e voltar a ver o Cohen Gadol vestido com as suas 8 roupas, mas por enquanto é algo só teórico. Então vamos tentar pegar mensagens para a nossa vida, não só entender aqui os detalhes da Torá, mas o que eu posso pegar para a minha vida de todos esses ensinamentos. A Parashat Tetzaveh, primeira coisa que tem que chamar atenção na nossa Parashá, desde o nascimento de Moshe. Vamos lembrar aonde Moshe nasceu? Lá na Parashá Shemot, no começo aqui do segundo livro da Torá, é o nascimento de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, óbvio, é o protagonista principal aqui de toda a história. Ele foi o grande líder do povo judeu, ele que conduziu o povo judeu na saída do Egito, nos 40 anos do deserto, e foi alguém que trouxe, talvez, não sei se na história teve alguém que contribuiu mais para o povo judeu, com Messirut Nefesh, dando a vida dele, dedicação total que ele tinha para o povo judeu, abria mão da família, das coisas pessoais dele, em prol do povo judeu, e sempre Moshe tem um protagonismo, sempre o nome dele aparece de uma maneira muito forte em toda a Torá, com a única exceção, a Parashat Tetzaveh, não aparece absolutamente nenhuma vez o nome de Moshe Rabbeinu em toda a Parashá. Óbvio que isso tem que chamar a nossa atenção, porque não é normal alguém tão importante, alguém tão central, de repente a Torá não fala mais absolutamente nada sobre Moshe Rabbeinu nessa Parashá, e na Parashá da semana seguinte, Parashá Ki Tisa, volta a aparecer Moshe Rabbeinu normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, isso certeza não é por acaso, isso tem que ter algum motivo muito forte, alguma mensagem muito forte para a nossa vida. Então, vamos só lembrar um detalhe, que a Torá não necessariamente está em ordem cronológica, as coisas não necessariamente aconteceram da forma, na ordem que elas estão escritas na Torá. Então, tudo que a gente vai falar agora já é indo para a Parashá da semana que vem, Parashá Ki Tisa, que a gente vai, semana que vem, Bezrat Hashem, se alongar um pouquinho, falar sobre o pecado do bezerro de ouro, um dos pecados mais graves da história do povo judeu, que fica até um pouco difícil entender como que um povo que é chamado Dora Deá, a geração do conhecimento, do entendimento, eles podem tropeçar num erro aparentemente tão estúpido
de construir um bezerro de ouro no lugar de Deus, 40 dias depois de receber a Torá no Monte Sinai. Vamos, Bezrat Hashem, entrar na semana que vem um pouquinho nos detalhes do porquê isso aconteceu, como isso aconteceu e, o mais importante, como a gente não cair nos nossos bezerros de ouro que aparecem sempre na nossa vida. Mas o ponto aqui é que Moshe Rabbeinu, ele estava lá no Har Sinai ainda, quer dizer, ele já recebeu os 10 mandamentos junto com todo o povo, ele sobe lá para receber a Torá, principalmente a parte da Torá oral, ele passa 40 dias e 40 noites recebendo a Torá. Teve aqui uma pequena falha de comunicação entre Moshe e o povo judeu. Moshe fala, eu vou descer em 40 dias, ele quis dizer 40 dias completos, o povo entendeu 40 dias a partir daquele momento que era um dia não completo. Então, quer dizer, aquele dia incompleto não estava na conta de Moshe, mas estava na conta do povo. O povo acha que Moshe está demorando e fazem o bezerro de ouro. Quando Moshe ele vê o bezerro de ouro, ele perde a cabeça, entre aspas, quer dizer, tem tudo isso também, tem explicação, por que Moshe fez isso de uma maneira racional, ele quebra as tábuas que ele estava trazendo, contendo os 10 mandamentos, e ele começa imediatamente a rezar para Deus, porque Deus falou, eu vou destruir esse povo, acabou o povo judeu, eu vou recomeçar um povo através de você, Moshe Rabbeinu, mas esse povo já não dá mais. Eles se desviaram do caminho, fizeram idolatria, vamos ver se todo mundo fez idolatria, isso tudo. Bezrat Hashem, na semana que vem a gente vai ver os detalhes, mas o ponto é que foi realmente muito grave e Moshe Rabbeinu começa a implorar para Hashem. E olha o que ele fala, Veato Hashem, depois de implorar muito, Imtissa Hatatam, olha, se você puder carregar a transgressão deles, o que quer dizer isso? Se você puder perdoar a transgressão desse povo, então tudo bem, veimain, mas se você não puder, por favor, Hashem, me apaga do livro que você escreveu. Então, os comentaristas explicam que o que Moshe está pedindo, falou, olha, eu não quero ficar gravado aqui como o líder que não soube cuidar do seu povo e que o povo todo foi destruído. Se você não pode me manter aqui, não pode perdoar o povo, me tira aqui do teu livro. Isso poderia parecer algo meio egoísta de Moshe Rabbeinu, está preocupado com a honra dele, mas não é esse o ponto. O ponto todo é que o povo judeu ele é julgado de acordo com seu nível espiritual. Moshe Rabbeinu sozinho, ele faz com que o nível do povo ele cresça tanto que o julgamento ele é muito mais estrito. Quanto mais elevada é uma pessoa, mais estrito vai ser o seu julgamento, mais rigoroso é o julgamento. Então, Moshe Rabbeinu, ele pede para Deus, Deus, por favor, se você puder perdoar o povo judeu nesse nível mais elevado, tudo bem. Se você não puder, me tira do teu livro. Assim, o nível do povo judeu vai descer. Se eu não fizer mais parte da história do povo judeu, o nível do povo vai descer. E quem sabe, nesse nível mais baixo, você possa ser mais misericordioso, menos estrito no seu julgamento, e assim você vai poder perdoar o povo judeu. Então, na verdade, aqui é uma declaração de Moshe, de Messirut Nefesh, eu estou disposto a entregar minha vida, Hashem, me tira do mundo, me apaga do teu livro, mas salva o teu povo. Ele está pedindo para Deus, me leva daqui do mundo, mas deixa o teu povo e perdoa eles por esse erro gravíssimo que eles fizeram. Então, olha que incrível, a força das palavras, a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer coisa que a gente pronuncia, porque palavras têm força. Então, mesmo que Moshe fez um pedido condicional e Deus atendeu, no final das contas, Deus atendeu os pedidos, as súplicas, as filotes de Moshe Rabbeinu, Deus acabou perdoando o povo, mas mesmo assim, como saiu da boca de Moshe Rabbeinu, me perdoa perdoa o povo ou me tira do teu livro, essas palavras, me tira do teu livro, elas acabaram sendo cumpridas. Deus não tirou Moshe de todo o livro,
mas ele tirou aqui pelo menos de uma paraxá. Escutei uma explicação muito bonita aqui, por que justamente na paraxá Tetzaveh, depois a gente vai ver uma outra resposta interessante, mas um dos pontos aqui é que Moshe, ele era tão querido por Hashem, que Hashem falou, olha, agora eu vou ter que cumprir, pelo menos parcialmente, o pedido de Moshe, por mais que foi condicional, as palavras de um tzadik, elas se cumprem, eu vou ter que tirar ele de uma paraxá. Quando que ele pediu? Na paraxá Kitissá. Então, na paraxá Kitissá, Hashem falou, não, eu não quero tirar já logo da primeira. Então, vamos na próxima. E assim ele foi indo, foi a paraxá Vayakel, foi a paraxá Pekudei, foi a paraxá Vaikra, e a Torá começou a seguir, e Deus falou, nessa não, nessa não, nessa não. Deus não quer tirar o nome de Moshe Rabbeinu da Torá, até que a Torá dá toda a volta, quando ela chega na paraxá Tetzaveh, é a última opção. Olha, já foi a Torá inteira e eu ainda não tirei o nome de Moshe. Então, quando chega na paraxá Tetzaveh, Deus fala, olha, é a última paraxá, eu vou ter que te tirar dessa paraxá Moshe Rabbeinu. Então, é um dos motivos por que o nome de Moshe não aparece nessa paraxá, para demonstrar o amor que Hashem ele sente por Moshe. Ele tem que tirar o nome de Moshe, mas ele está adiando, ele não quer fazer. Para Hashem é muito duro tirar o nome de Moshe Rabbeinu, então ele vai adiando até que chega na última paraxá, antes do pedido de Moshe, que é lá em Kitissá, e Hashem ele tira o nome de Moshe da nossa paraxá. Mas parece que é uma punição de Moshe Rabbeinu. Olha, já que você mencionou isso, agora eu vou te castigar e eu vou te tirar de uma paraxá. E é um pouco difícil entender por que Moshe teria sido castigado por um ato de Messirut Nefesh, de entregar a vida em prol do povo. Deus, tira a minha vida, mas não tira a vida do povo, não destrói. Deus falou para ele, olha, eu vou fazer de você um novo povo, você vai ter toda a honra de ser o criador de um novo povo. Qualquer pessoa vai falar, legal, vamos lá, Hashem, vamos recomeçar tudo de novo, esse povo não presta mesmo, de mim vai sair um povo bom. Quer dizer, se for qualquer pessoa que é um balgavá, alguém orgulhoso, alguém exibido, certeza que ia topar, tá bom, Hashem, deixa eles para trás, eles pecaram mesmo, começa um povo novo de mim e vamos lá. De jeito nenhum, Moshe Rabbeinu, ele é tão humilde, ele está disposto a abrir mão da vida dele, me tira, mas o povo, por favor, não destrói esse povo. Então, não está fazendo muito sentido por que Hashem ele vai realmente destruir aqui, vai tirar Moshe da Torá como um castigo, já que ele fez um ato tão bonito aqui de entregar a vida para poder dar continuidade do povo judeu. Então, os nossos sábios, eles falam que Moshe, ele representa a humildade. Moshe, ele não quer ofuscar ninguém, ele não quer atrapalhar ninguém. Olha que interessante. O Moshe Rabbeinu, quando Hashem ele se revelou para Moshe, toda a história da sarça ardente, né, que estava queimando, tudo isso lá na Parashá Shemot, Deus aparece para Moshe, se revela para ele e fala, você vai ser o salvador do povo judeu. E o Midrash fala para a gente que essa conversa, que são alguns poucos versículos aqui lá da Parashá Shemot, na verdade durou 7 dias. Por 7 dias, Hashem está insistindo, Moshe, vamos lá, você vai ser o líder do povo judeu. E Moshe falou, não, tem gente melhor que eu, meu irmão Aaron é muito maior que eu, pega o Aaron, eu não sou apto para isso, eu não tenho grandeza suficiente para isso. A humildade de Moshe, ela era extremamente grande e ele não se achava capaz de ser o grande líder do povo judeu, até que está escrito que Deus ficou bravo com Moshe Rabbeinu e falou, Moshe, não é hora aqui de você ser humilde, você vai salvar o povo judeu. Ele ficou bravo com Moshe e os nossos sábios falam que toda vez que aparece o conceito de Haron Af, que Deus ficou furioso, isso tem um impacto no mundo material. Deus não fica furioso que ele está com a cara vermelha, ele está bravo, ele está esbravejando. Isso é para um ser humano limitado. Deus não tem sentimentos humanos, Deus não perde a cabeça. Quando a Torá fala que Deus está furioso, significa que, paralelamente a uma pessoa no mundo material furiosa, ela dá bronca, ela pode castigar de uma maneira muito mais dura.
Esse seria o paralelo espiritual. Foi criado uma força nos mundos espirituais que isso pode gerar um castigo muito grande. Isso é o conceito da fúria de Hashem. Então, aqui, toda vez que está escrito que Deus ficou furioso, significa que vai ter uma consequência negativa aqui no mundo material. O que aconteceu? Moshe Rabbeinu perdeu nesse momento o cargo de Cohen Gadol. Então, olha que novidade incrível. Quem deveria ter sido Cohen Gadol, não só o líder do povo, mas o sumo sacerdote, o primeiro grande Cohen, deveria ter sido Moshe Rabbeinu e não Aaron Cohen. Mas como Moshe, todas as vezes que Hashem insistia, vai você, Moshe, e ele falava, não, Aaron, meu irmão, é muito maior que eu. Então Deus falou, tudo bem, você acha que Aaron é tão grande, então ele vai ser o Cohen Gadol e não você. Já que você está insistindo tanto que ele é maior que você, então você acabou de perder o seu cargo de Cohen Gadol e isso vai passar para o seu irmão, o Aaron Cohen. E olha que interessante, essa Parashá Tetzaveh é a Parashá do Cohen Gadol, é a Parashá que vai falar de todas as roupas do Cohen Gadol, todo o esplendor das roupas dele, roupas muito finas, de materiais caros, com ouro, com pedras preciosas. Como é a Parashá aqui, que fala do esplendor do Cohen Gadol, Moshe Rabbeinu, ele pediu para Hashem, não me coloca nessa Parashá, Hashem, por favor. Por quê? Porque agora que você escolheu o Aaron Cohen como o Cohen Gadol, então, se o meu nome aparecer, vai acabar ofuscando a grandeza do meu irmão. As pessoas vão começar a perguntar, mas por que Moshe, ele não foi o Cohen Gadol, e sim o Aaron? Então, isso vai ofuscar a grandeza do meu irmão. Por favor, Hashem, me tira da sua paraxá, e dessa paraxá eu não quero aparecer aqui nessa paraxá, porque eu não quero ofuscar o meu irmão. Olha que nível de Moshe Rabbeinu, não só está dando a vida pelo povo judeu, mas a humildade dele. Ele não quer ofuscar ninguém, não quer tirar o brilho dos outros, não quer ficar aparecendo, não se acha melhor que ninguém, apesar dele ser o Moshe Rabbeinu. Está escrito no finalzinho da Torá que nunca se levantou, nem antes, nem depois, alguém no nível de Moshe Rabbeinu, que falava com Hashem, panim el panim, face a face, como dois amigos conversando, e esse mesmo Moshe Rabbeinu, ele não quer ofuscar ninguém, ele não quer tirar o brilho de ninguém, ele está lá no canto dele, ele não quer as luzes em cima dele, então ele pede para Hashem, me tira, por favor, dessa paraxá, eu não quero estragar a festa de Aaron Cohen. Olha que incrível o que é a humildade verdadeira, que lição impressionante. Vamos tentar trazer para a nossa vida isso. Vamos ver se os nossos atos eles são feitos realmente com humildade ou se a gente faz as coisas para mostrar para os outros, para mostrar como a gente consegue fazer e como a gente é bom, e a gente não está nem aí de ofuscar os outros, de tirar o brilho dos outros, contanto que a gente possa aparecer. Quanta humildade a gente tem que aprender na vida. Olha que incrível uma história, é uma piada, mas a gente vai ver o quanto ela está muito ligada com a realidade. Contam de um homem que ele estava num navio e o navio acabou naufragando e esse homem ele chega numa ilha deserta e junto com ele chega a maior estrela de Hollywood, que também estava, uma mulher maravilhosa, muito famosa, era a maior estrela da época, e os dois ficam juntos lá naquela ilha e depois de um tempo, estão só os dois sozinhos, eles decidem, olha, vamos casar, só estamos nós dois mesmos, não sei se algum dia vão vir resgatar a gente ou não, e eles acabam casando, e depois de um tempo casados, esse homem vira para a esposa, fala, posso pedir um favor muito grande? Ela falou, pode. Olha, você pode, por favor, vestir as minhas roupas? Falou, tá bom, veste as roupas de homem dele. Falou, você pode pintar um bigodinho, fazer uma barba? Falou, ela estranhou, falou, posso? Ah, coloca um boné, por favor. Ela põe o boné, falou, olha, dá a volta na ilha por esse lado e eu vou dar a volta na ilha pelo outro lado. E aí depois eles se encontram lá no meio do caminho e ele vira lá para a esposa vestida de homem e fala,
meu, você não vai acreditar se eu te contar com quem que eu casei. Não tem graça, se não contar para ninguém, o que adianta casar com a maior estrela de Hollywood, uma mulher linda, se não tiver ninguém para contar depois? Então, isso faz parte, infelizmente, das nossas atitudes, das nossas tomadas de decisão. O que vai me dar mais honra? O que vai me fazer brilhar mais? O que vai me fazer aparecer mais? Estamos na geração do Facebook, das redes sociais, querer mostrar o que a gente faz, até Hesed, bondade, o maior nível de bondade é fazer escondido, sem ninguém ver. Hoje em dia, todo mundo quer postar o Hesed que está fazendo, com a foto dos mendigos também, para que expor os mendigos que estão recebendo comida, que estão recebendo um cobertor, para que está expondo as pessoas em rede social para todo mundo ver? Então, isso é questionável. Qual é a motivação verdadeira da pessoa? Se é realmente a bondade ou se é para aparecer, para brilhar mais, para todo mundo olhar e falar: uau, cola kavod, olha como ele é tzadik. Então, também uma outra história interessante, falou que tinha um rabino que em pleno Yom Kippur, ele abandona sua Keilah e ele era apaixonado por golfe, ele pega o carro e ele vai para uma outra cidade distante, porque ele quer jogar golfe o dia inteiro, abandona todo mundo lá na sinagoga em pleno Yom Kippur. E ele vai começar a jogar golfe, começa a acontecer um milagre aberto. Ele era pé, por mais que ele gostava, ele era um péssimo jogador, mas toda tacada ele acerta o buraco de primeira. Uau! Então, primeira vez que ele faz isso, ele chama a atenção de uma ou outra pessoa que estavam lá também no campo de golfe, quando no segundo buraco de novo, em uma única tacada certeira, ele acerta no buraco, ele não está entendendo o que está acontecendo, e assim vai no terceiro buraco, no quarto buraco, no 10º buraco já está a televisão, já está todo mundo lá, ele estava obviamente disfarçado, com chapéu, com óculos escuros, não queria que ninguém soubesse, e lá no céu, os anjos estão lá em polvorosa, falam: Hashem, o que está acontecendo? O cara, ele faz Hilul Yom Kippur, ele não está cumprindo Yom Kippur, ele abandona a Keilah dele, e você dá um presente desse para ele. Olha a alegria dele, que ele está lá acertando todos os buracos de primeira. Por que você está dando esse presente para ele? Então Hashem responde para os anjos: não se preocupem, isso não é um presente, é um castigo. Ele não vai ter ninguém para contar o que aconteceu aqui hoje. Isso vai ser o maior sofrimento da vida dele, ter acontecido tudo isso e ele não vai ter ninguém para contar. Infelizmente, a gente acaba vivendo a vida dessa maneira. Se a gente não tem para quem contar, então não tem graça. A gente quer contar tudo de bom que a gente faz e o nosso nível, e olha quantas coisas que a gente fez. Infelizmente, isso vai tirando o mérito de tudo que a gente faz. Então, não destruam as mitzvot que a gente cumpre, querendo mostrar para os outros, fazendo para aparecer. Sempre a gente tem que se questionar: essa mitzvah que eu estou fazendo em público, será que eu faria também se eu tivesse sozinho, ou eu só estou fazendo porque está todo mundo olhando e por isso que eu quero fazer? Então, tem uma regra geral: todo mundo que corre atrás da honra, a honra foge dela. Mas todo mundo que foge da honra, a honra acaba correndo atrás da pessoa. Falou: mas dá no mesmo. Se eu estou correndo atrás da honra e a honra vai fugir, então não vão se encontrar. E a mesma coisa, se eu estou fugindo da honra, então a honra também não vai conseguir me alcançar. Falou: qual que é a diferença? Quando eu estou correndo atrás da honra e eu me cansar num certo momento, eu vou parar e a honra vai embora. É o que acontece com a maioria das pessoas que corre a vida inteira atrás da honra e quer aparecer, tem aqueles 10 minutos de fama e depois fica desesperado querendo fazer qualquer coisa para voltar para a mídia, para voltar a querer aparecer, mas já foi trocada, já foi esquecida, como grandes estrelas e artistas que tiveram o seu brilho e depois tem que implorar para aparecer em qualquer coisa só para que não esqueçam dele. O contrário, quem foge da honra, quando ele cansa, o que acontece? A honra alcança ele. Olha que incrível, quem foi a pessoa mais humilde da face da terra? Moshe Rabbeinu. Quem é a pessoa mais famosa da face da terra? Moshe Rabbeinu.
Quando ele cansou de fugir da honra, a honra encontrou ele. O livro mais vendido, o maior best-seller da história da humanidade, se chama Torá. A Torá é o livro mais vendido, a Bíblia é o livro mais vendido. Moshe Rabbeinu é a pessoa mais famosa do mundo. Já passaram aqui mais de 4.000 anos e continua ainda Moshe Rabbeinu como a pessoa mais famosa do mundo, e a fama dele só aumenta cada vez mais as pessoas entendem a grandeza de Moshe Rabbeinu justamente pela humildade dele. Então, aquele que busca a honra vai ficar sem nada. Aquele que foge da honra, essa pessoa é que, no final das contas, vai acabar recebendo todas as honras merecidas, porque essa pessoa que é humilde é a pessoa que de verdade merece ser honrada e merece ser lembrada. Vamos falar um pouquinho das roupas aqui do Kohen Gadol. As roupas do Kohen Gadol, primeiro, para quem acompanhou um pouquinho o Sefer HaChinuch, a gente passou algumas parashiot, a gente leu as mitzvot relacionadas aqui com a Parashat Tetzaveh, falamos um pouco das roupas do Kohen Gadol, vimos coisas incríveis que as roupas do Kohen Gadol, apesar da Torá muitas vezes ensinar para a gente sobre a humildade, de não ser conectado com o mundo material, então por que de repente os utensílios são de ouro, as roupas do Kohen Gadol são de ouro? Não é pela honra do Kohen Gadol, e sim pela honra de Deus. Não estamos fazendo nada disso para honrar os seres humanos, e sim para honrar a casa de Hashem e o serviço de Hashem. Então, toda a grandeza, todo o esplendor das roupas aqui do Kohen Gadol, na verdade, não é pela honra do Kohen Gadol, e sim pela honra de Hashem. Nós sim damos muito kavod para o Kohen Gadol, mas por quê? Porque ele é um representante do serviço de Hashem. Quer dizer, é para Hashem todo esse luxo, toda essa beleza, e não para os seres humanos, não para a pessoa ela se sentir orgulhosa, ela ter orgulho das roupas bonitas dela, e sim a gente está canalizando. Não é que as pessoas, hoje em dia, Loleino, quando o menino faz 13 anos, tem o bar mitzvah. Hoje em dia já não é mais bar mitzvah, é mitzvah bar. Quer dizer, quem faz a festa mais bonita, quem mostra que pode mais, fazer mais luxuoso, com mais decoração, que gasta mais dinheiro, quer dizer, perdeu a essência da coisa. Quer dizer, o bar mitzvah é a conexão com Hashem, quer dizer, usar as coisas para conectar com Hashem e não para a gente se mostrar para os outros que a gente pode. Então, as roupas do Kohen Gadol, realmente, elas representam aqui esse serviço para Hashem. A gente falou um pouquinho no Sefer HaChinuch, que o tempo inteiro o Kohen, ele não pode esquecer dessas roupas. Então, as roupas tem sinos que vão chamar a atenção dele, as roupas, o cinto, ele era muito comprido, tem 32 amot de comprimento, o cinto que o Kohen Gadol usa, isso dá aproximadamente 8 metros. Mas como alguém usa um cinto de 8 metros, tem que dar muitas voltas, isso vai ficar mais grosso, toda vez que ele abaixa a mão, ele sente o cinto colocado nele. Então, tudo isso era para o Kohen Gadol não esquecer todos os momentos que ele está servindo a Hashem. Não esquece que você está vestindo as 8 roupas esplendorosas para fazer o seu serviço. Se o Kohen servisse a Hashem, faltando uma das 8 roupas, ele tinha decreto de morte celestial. Mitá, bidei shamayim, por estar servindo a Hashem, faltando uma das roupas. Mas um dos pontos aqui muito interessantes da roupa, os nossos sábios explicam que cada uma das roupas ela servia para expiação, para limpeza espiritual de alguma transgressão do povo judeu. Quando o Kohen Gadol ele vestia essas roupas, ele ajudava a limpar as transgressões que o povo judeu fazia. E aqui tem, por exemplo, o mitznefet, aquele turbante que ficava na cabeça do Kohen Gadol, ele vinha limpar o orgulho das pessoas, pessoa que se acha melhor que os outros, de nariz empinado. O cinto, esse avnete, esse cinto longo, ele vinha limpar os maus pensamentos. E o meil, e a gente vai entrar depois um pouquinho no meil, o meil era uma túnica azul celeste, e isso servia para limpar
o erro do Lashon Hará, pessoas que falam mal dos outros. A grande pergunta é, por que uma roupa do Kohen Gadol lembra de transgressões, lembra de julgamento, lembra de tentativa de se limpar dos erros que a gente cometeu? Será que essa roupa ela não deveria lembrar para a gente do amor de Hashem, do cuidado que Hashem tem com a gente? Por que as roupas elas têm que trazer aqui uma mensagem sobre julgamento, uma mensagem sobre erros que a gente cometeu? Então, olha como a nossa visão é completamente equivocada sobre o que significa o julgamento de Hashem. Isso também é muito forte, por exemplo, em Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah é o aniversário da criação dos seres humanos. E o que tem no aniversário? A gente, todo aniversário, a gente espera um presente de aniversário. Qual é o presente que a Hashem dá para a gente em Rosh Hashanah? Um julgamento, se a gente vai ser inscrito no livro da vida ou no outro livro. Quer dizer, isso é presente, Hashem, que você dá um julgamento no dia da minha criação, no dia do meu aniversário. É isso que eu estou recebendo. Então, a gente tem uma ideia completamente equivocada o que significa, o que representa o julgamento de Hashem. Quando Hashem ele julga uma pessoa, o que ele está demonstrando? O quanto ele ama essa pessoa e o quanto ele se importa com essa pessoa. O que Deus está mostrando para a gente? Cada ato que você faz, para mim, ele é importante. Cada ato que você faz, isso tem um impacto no mundo inteiro. Olha só que impressionante, a maior doença que a gente tem hoje, que atinge a humanidade inteira e cada vez mais atinge pessoas de várias idades. Hoje em dia já não é mais só nos adultos, as crianças também já estão com essa doença, pessoas que não têm autoestima, pessoas que estão em depressão, pessoas que não estão felizes na vida, crianças já são diagnosticadas hoje em dia com depressão. É a doença do século, é a doença agora que está atingindo mais pessoas e a depressão é algo extremamente grave. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Da onde vem, principalmente, a depressão? Da pessoa não ter autoestima, a pessoa não saber o seu valor. Como eu não sou o presidente da Coca-Cola, como eu não sou o dono do Facebook, eu sou um nada. Eu não represento nada no mundo, eu sou another brick in the wall, eu sou mais um tijolo na parede. Quem sou eu aqui na fila do pão? Não sou ninguém, não represento nada. O julgamento de Hashem mostra você é tão importante, mas tão importante, que Hashem, que é o Criador do mundo, ele, entre aspas, para tudo que ele está fazendo para olhar para os teus atos. Quando Deus está julgando a gente, ele está dando a maior demonstração de amor, que ele se importa com a gente, ele quer o melhor. Eu quero que você faça o que é certo, eu quero que você se afaste do mal. Por quê? Porque eu me importo com você. Deus poderia simplesmente sair destruindo qualquer um que faz uma coisa errada, ele não vai julgar a pessoa, ele já destrói essa pessoa e acabou. Não é isso. Deus, ele ama cada um, ele quer o melhor para cada um. Quando ele julga uma pessoa, na verdade, ele está transmitindo o quanto ele ama essa pessoa e, dessa maneira, se a gente parar para pensar quanto Deus se importa comigo, é impossível que a gente vai entrar em depressão, a gente não vai ter autoestima, se eu sei que o Criador do mundo, ele próprio, se preocupa comigo e ele quer, Bezrat Hashem, o melhor para a minha vida. Uma das roupas, como a gente falou, o Meil, ele tem um detalhe muito interessante do Meil, ele é uma roupa toda tingida, né? É lã tingida de azul celeste, que era uma cor muito, muito bonita, o mesmo azul celeste que era pintado, o nosso tzitzit também, um dos fios, em cada uma das 4 pontas, um dos fios ele era azul celeste também, a mesma cor aqui dessa roupa, e o que mais chama atenção é como uma túnica bem longa, e na borda inferior dela, ela tem sinos e romãs. Então, o que significa esses sinos e romãs aqui, que estão na borda, sinos de ouro e romãs, que são feitas, na verdade, com uma combinação de lãs coloridas. Então, isso ficava
na borda toda dessa roupa. Toda vez que o Kohen Gadol ele andava, isso fazia barulho, quer dizer, fica chacoalhando lá esses sinos, e isso ficava fazendo muito barulho. Olha o que os nossos sábios falam, muito interessante. Essa roupa que faz barulho, ela vem e limpa aquela transgressão que faz barulho. Qual é a transgressão que faz barulho? Lashon Hará. A gente falar mal das pessoas, a gente denegrir, a gente julgar as pessoas de uma maneira negativa, tudo isso é a transgressão do Lashon Hará, e a gente sabe que até hoje em dia a gente não tem mais o nosso Beit HaMikdash, justamente por causa do Lashon Hará e do ódio gratuito, que são duas coisas que andam juntas. Aonde tem ódio gratuito, tem Lashon Hará. Onde tem Lashon Hará, vai acabar tendo ódio gratuito. São duas transgressões que estão sempre coladas. Quando a gente se importa com as pessoas, quando a gente ama as pessoas, a gente não fala mal delas. Falar mal de alguém já é um sinal que tem um ódio gratuito, que já tem um sentimento negativo entre as pessoas. Então, a gente, Bezrat Hashem, tem que fugir dessa transgressão e se trabalhar. Para quê? Para poder de volta ter o nosso Beit HaMikdash, tudo que a gente está hoje faltando de mitzvot, pela falta do Beit HaMikdash, tudo isso é consequência do nosso Lashon Hará. Mas tem uma aparente contradição aqui. Os nossos sábios falam que tem mais uma parte do Beit HaMikdash que vem limpar o Lashon Hará, que é o Mizbeach HaZahav. Tem um Mizbeach, o altar de ouro, que ele era usado para queimar as especiarias, para fazer o Ktoret, para fazer a oferenda de incenso. Para quem está acompanhando aqui o Sefer HaChinuch, a gente tem falado bastante sobre todas as partes lá do Mishkan e todos os detalhes aqui de Korbanot. Começamos justamente agora a falar dos Korbanot, mas o ponto é que fala os nossos sábios que vem aqui o Mizbeach HaZahav, onde fica o Ktoret, onde fica o incenso, e isso também vem limpar o Lashon Hará. Mas peraí, então eu não estou entendendo. A gente falou que essa roupa ela tem sinos, ela faz barulho, então vem a roupa que faz barulho e limpa a transgressão que faz barulho, que é o Lashon Hará. E agora vem os nossos sábios e falam que, na verdade, o que faz a limpeza do Lashon Hará é o Mizbeach HaZahav, é o Ktoret, só que lá não tem barulho nenhum, não é? Quando você colocava o incenso em cima das brasas, do carvão em brasa, isso não fazia nenhum barulho, isso era algo silencioso. Então, como pode ser que algo silencioso vem limpar o nosso Lashon Hará e não um utensílio que faz barulho, que como o Lashon Hará, que o tempo inteiro a pessoa está falando, então essa roupa que o tempo inteiro está fazendo barulho, ele vem limpar o Lashon Hará. Então, os nossos sábios falam o seguinte: existem dois tipos de Lashon Hará. O Lashon Hará barulhento e o Lashon Hará silencioso. O que quer dizer o Lashon Hará barulhento? A pessoa que vai lá e fala mal dos outros, abertamente, até na cara da pessoa ele fala as coisas para ela, na frente de todo mundo. Isso é um tipo de Lashon Hará. Tem um outro tipo de Lashon Hará, que é o Lashon Hará silencioso, aquela pessoa que fala pelas costas, a pessoa que denigre, que quando está na frente, meu amigo, dá um abraço, eu gosto tanto de você. Quando a pessoa vira as costas, ele começa a destilar todo o ódio e falar Lashon Hará, falar mal. Olha que interessante, cada um desses tipos de Lashon Hará, ele tem um lado que ele é mais cruel, que ele é mais negativo, e por isso a gente vai precisar de dois utensílios diferentes para poder limpar. Esse Lashon Hará, que é na cara da pessoa, por um lado, tem o lado positivo disso, eu sei que eu estou sendo atacado, eu sei quem é meu inimigo, essa pessoa ela vem, ela fala mal de mim, só que, por outro lado, tem um lado muito ruim, que é a vergonha pública, de ser envergonhado, de saber que a pessoa está falando mal de você, e às vezes na tua cara mesmo, na frente de todo mundo, a pessoa vem te denegrir. Então, tem um lado um pouco melhor, que pelo menos você conhece
o seu inimigo, mas tem aqui uma grande vergonha que acompanha a pessoa que está sendo denegrida. Por outro lado, a gente tem o Lashon Hará silencioso, a pessoa que fala pelas costas. O lado positivo é que a pessoa não se envergonha tanto, porque isso não é feito na frente dela. Às vezes ela nem sabe que estão falando do Lashon Hará dela, mas tem um lado muito cruel, um lado muito negativo, que é a pessoa está sendo denegrida e ela não tem nem como se defender, porque ela nem sabe que aquela pessoa que ela acha que gosta dela, que é uma boa pessoa, no fundo está denegrindo ela, está falando mal dela, está destruindo a reputação dela e ela não pode nem se defender, porque ela não imagina que aquela pessoa, na verdade, é uma cobra fantasiada que destila veneno por todos os lados. Então, a gente tem que saber que esses dois tipos de Lashon Hará, eles são tão graves que agora eu preciso de duas partes do Mishkan, um utensílio do Mishkan e uma das roupas do Kohen Gadol para limpar esses dois tipos de transgressão. E a gente sabe, na nossa vida, no dia a dia, quanto sofrimento, quanta dificuldade, quanta dor é causada por causa do Lashon Hará. Então, quanto a gente tem que ser cuidadoso, e a verdade é que a gente sabe o quanto a gente machuca os outros, mas a gente acaba não conseguindo evitar. A gente tem que lutar mais, tem que trabalhar mais, tem que estudar mais o que é Lashon Hará, como eu posso evitar, quais são as permissões quando precisa falar alguma coisa, quais são as lentes que tem que ser passadas aqui, as peneiras, para saber se algo é permitido ou é proibido. A gente tem que saber que Bezrat Hashem é muito grave e quando começa a ter Lashon Hará, começa a ter desunião do povo judeu, e é isso que é o maior inimigo do povo judeu, é justamente a desunião. Então a gente, Bezrat Hashem, tem que tomar muito cuidado e tentar se esforçar no máximo para não fazer mais o Lashon Hará. Outro ponto aqui também que é muito importante e também, de novo, mensagens para a vida. Por mais que não temos mais as roupas do Kohen Gadol, não temos mais o Mishkan, mas olha quantas lições de vida que a gente pode pegar. A gente falou que essa roupa do Kohen Gadol, ela faz barulho. E olha o que está escrito aqui no Pasuk, que a pessoa, o Kohen Gadol, tem que usar essa roupa. Vou ler para vocês aqui o versículo. Você vai fazer essa túnica que vai ser completamente azul celeste. Veasita al shulav rimonei tchelet vergaman vetolat shani al shulav saviv. Então, vai fazer romãs feitas de uma combinação de algumas lãs tingidas, coloridas, o pamonei zahav betorham saviv, e com sinos de ouro em volta também, pamon zahav verimon, sempre alternado, né, um sino de ouro com a romã. Olha só que interessante, se é alternado uma romã, um sino, uma romã, um sino, olha o que o Passuco falou, você vai fazer em volta sinos de ouro dentro de duas romãs. Por que não falou o contrário? Uma romã dentro de dois sinos, quer dizer, vai dar no mesmo. Então, por que a Torá escolheu falar que tem que ser um sino no meio de duas romãs? Uma das dicas infalíveis para a gente evitar o Lashon Hará. O que o sino representa? A nossa boca, quer dizer, o sino, ele tem lá aquela lingueta, que é como a nossa língua, que quando começa a se mexer, a gente começa a falar. O que a romã representa? O silêncio, representa a boca fechada, a gente fechar a boca, porque quando a lã cai no chão, ela não faz nenhum barulho. Se eu jogar um sino no chão, ele faz muito barulho. Se essa romã feita de lã, ela cair no chão, não faz barulho nenhum. Olha o que a Torá está falando para a gente. Uma dica, se tivesse escrito que é uma romã entre dois sinos, quer dizer que a gente deve falar muito e ficar um pouco em silêncio. Está escrito o contrário. Está escrito um sino no meio de duas romãs. Para cada coisa que você fala, fica dois tempos em silêncio. Muitas vezes a gente fala Lashon Hará pela falta de ter o que falar, por falta de assunto, e acabam falando de pessoas. Então,
Vamos lembrar sempre daquele ditado: pessoas grandes falam de ideias, falam de ideais de vida, pessoas médias falam sobre coisas, pessoas pequenas falam sobre pessoas. Que a gente não seja pessoas pequenas que está falando sobre os outros. Para cada vez que você fala, fica 2 vezes em silêncio. Está escrito que se as palavras valem prata, o silêncio vale ouro. Só fala se é alguma coisa que vale a pena, que vai ser construtivo, que vai ajudar, que vai contribuir para o mundo. Falar para destruir é melhor ficar com a boca fechada. E Bezrat Hashem, se a gente conseguir controlar nossa boca, se a gente conseguir falar bem dos outros e não falar mal, falar coisas construtivas, falar coisas boas, usa esse dom da fala que Hashem deu para ajudar as pessoas, para incentivar, para consolar alguém que precisa, e Deus nos livre, não usa para machucar ninguém, para destruir. Olha quantos sofrimentos a gente está passando, quase 2000 anos sem o nosso Beit HaMikdash, sem poder servir a Hashem de uma maneira completa. Por quê? Por causa do Lashon Hara. Se Bezrat Hashem a gente trabalhar, se Bezrat Hashem a gente conseguir, olha que incrível, só para a gente terminar, olha quanto vale. Ve'aya alaron lesharet venishma kolo bevoo elakodesh. O Aaron tem que usar essa roupa para que a sua voz seja escutada quando ele vier para o Kodesh, Lifnei Hashem, o Betseisó velo yamut. E para quando ele sair, ele não morra. Do que está falando aqui? Estamos falando que ele não pode entrar no Kodesh HaKodashim sem anunciar a presença dele. Mas daqui também a gente pode aprender uma outra lição, assim os nossos sábios falam, para que seja escutada a voz dele quando ele vier aqui para esse mundo, para que quando ele saia, ele não morra. O que quer dizer não morra? Que a alma dele não seja destruída. O Lashon Hara está escrito que Talmud Torah, Keneged Kulam, o estudo da Torá, ele equivale todas as outras mitzvot juntas, e Lashon Hara Keneged Kulam, o Lashon Hara vale como todas as transgressões juntas. Em 1 minuto dá para falar 200 palavras, ou eu posso ter 200 mitzvot de Talmud Torá, ou Deus me livre, 200 averot de Lashon Hara. No final das contas, se Deus nos livre, a gente não se cuidou do Lashon Hara. Quando a gente falar, quando a nossa a nossa voz for escutada, que ela seja escutada para Torá, para coisas positivas, para elogios, para incentivos, para que Bezrat Hashem a gente possa sair desse mundo e possa viver para sempre perto de Hashem, num lugar muito alto do Olam Haba. Shabbat Shalom.